Olá, seja bem-vindo. Vamos estudar para a Alep. Seus dias de escravidão e prisão numa redação de TV, numa redação de jornal, de rádio, estão por terminar. Aquela festa que você ia para uma família, programado, tudo, mas não foi porque estava de plantão no jornal. Isso está prestes de acabar se você estudar aqui comigo para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e nós vamos estudar a parte de televisão. Essa primeira parte é um pouco mais chata, entre aspas, porque é a história do telejornalismo, a história da televisão, né? Pegamos o conteúdo programático e dividimos aí em 15 aulas e vamos trabalhar aos poucos, detalhadamente, cada assunto para poder a gente chegar com a pontuação boa na prova da Assembleia. Se você pensa que a prática numa redação de TV, numa redação de jornal impresso ou rádio é a mesma coisa da prova, não é. Está muito enganado. Tem muitos detalhes, muitas nuances que a gente não vê no dia a dia na prática e na prova cai. E a gente acaba não estudando para a prova de jornalismo, porque já trabalha em televisão há muitos anos, já trabalha em rádio há muito tempo, pensa que vai sair, vai fazer uma boa prova e na verdade faz uma prova ruim, porque os detalhes a gente vai ver agora. Então a gente vai começar com a história da televisão, a história do telejornalismo e vamos avançando até o último tópico do nosso edital aí da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que é o nosso concurso. Então vamos começar aí com os slides. Eu peço para Rafael colocar aí na nossa tela para a gente começar. Aí estamos explicando que é a primeira aula, História e Evolução do Telejornalismo Brasileiro, Telejornalismo Local e Telejornalismo em Rede Nacional. A gente vai ver cada detalhezinho desse assunto. Então deixa eu ir passando aqui. A televisão, como a gente sabe, foi criada graças a pesquisas de inúmeros cientistas, mas não pode precisar quem nem quando foi inventada. Se cair alguma coisa na FCC, na prova de você, que a FCC adora fazer pegadinha, perguntando quem inventou a televisão ou colocando alternativas lá com nomes de jornalistas, de pesquisadores, a gente não pode precisar quem nem quando foi inventada. A gente sabe que os pesquisadores aprofundaram assuntos e a coisa começou a tomar fôlego lá nos Estados Unidos e aqui só chegou lá para a década de 50, mas quem precisamente inventou e quando foi inventada, se a FCC fizer essa pegadinha, a sua resposta já sabe, a alternativa lá, nenhuma das respostas, nenhuma das alternativas. Ou então, não se pode precisar quem nem quando foi inventada a televisão. Então, para a gente entender um pouco da história da TV, é bom a gente salientar de forma rápida algumas datas para poder a gente fixar, porque o enunciado de uma questão, você pode pensar, mas isso aí não vai cair na prova, mas quando a FCC elabora uma questão, ela coloca informações que a gente está esquecido, já faz tempo que não leu, atrela a atualidade e a gente se perde, porque não deu uma lembrada no que teve um pouco antes da televisão. Então esse prenúncio começa nessa era aí oitocentista, tem algumas datas para a gente fixar. Aí em 38 Samuel Morse teve a ideia do telégrafo, que é uma transmissão aí por meio de sinais, e depois criou esse código chamado Código Morse Universal. Em 79 a gente veio com o Thomas Edison, que consegue criar uma lâmpada incandescente, durável e simples. Já existia a lâmpada elétrica, mas o sinal era muito fraco, e ele conseguiu criar esse aí que ficou durável e simples. E essa criação dele, por que está aqui? Porque deu origem depois à válvula, tanto do rádio como da televisão. Um francês cria um sistema de projeção de imagens, dando a impressão de movimento. Esse aí não precisa nem falar da importância para a televisão do que essa projeção de imagens. A partir daí veio a TV, o cinema, dando essa ideia aí de movimento. O Hertz em 84, que prova a existência de ondas eletromagnéticas, é por causa dela que as ondas de transmissão são chamadas de ondas hertzianas, e isso a gente vai ver mais na frente o assunto de transmissão de TV e TV digital. Então observe, a televisão naquela época, com essas criações, vem influenciar hoje na TV digital, na transmissão e tudo que vai se passando até o processo de hoje.
1900, voltando aqui para o slide, a gente tem 1901 e 1923. Em 1901, o italiano constrói um aparelho que codifica ondas em sinais elétricos, permitindo a transmissão de mensagens sem usar fios e por meio de antenas receptoras. E em 23, um russo inventa o iconoscópio. Esse iconoscópio é um aparelho importantíssimo para a história da televisão. É um tubo a vácuo, né, com a tela de células fotoelétricas. É um aparelho que até hoje é a base do olho da TV. Só que hoje a TV é mais moderna, são aparelhos fininhos, então não temos espaço para um tubo a vácuo. Mas a ideia, o formato desse tubo, ele se encontra nos aparelhos de TV até hoje e que proporciona essa projeção que a gente vê através dessas telinhas fininhas. Hoje é a tela de LED e outras tecnologias mais avançadas ainda que estão por chegar aqui no Brasil. Em 1930, a tecnologia começa a esquentar. A gente vem aí a era das antenas. Em 31, a RCA, alguns chamam RCA, né, Radio Corporation, já tem a sua antena e os estúdios da NBC, o National Broadcasting Corporation, em Nova York. Em 35, a França constrói sua antena no alto da Torre Eiffel. Em 36, na Inglaterra, a BBC coloca suas câmeras na rua e faz a transmissão da coroação do rei Jorge VI. Então, você vê, de 36, a BBC já faz essa transmissão. Aqui a televisão, transmissão e tudo mais, vem chegar na década de 50 para cá, com a chegada dos técnicos de rádio lá de Nova York, que Chateaubriand chama para cá e começa a montar, estruturar a televisão. Em 39, nos Estados Unidos, a NBC transmite a inauguração da Feira Mundial de Nova York. Durante a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da TV sofreu uma parada, mas foi no final dos anos 40 e para os anos 50, a TV entrou praticamente na vida de todos os países e se firmou como meio de informação e comunicação de massa. Então temos alguns sistemas e é bom ficarmos atentos a esses sistemas porque cai na prova, já caiu em prova da FCC. Os Estados Unidos, ele tem esse sistema, ele criou esse sistema, o National Television Service Committee, que é um sistema que eles estavam tentando modificar o sistema preto e branco para o sistema em cores. E eles estavam nessas pesquisas após a guerra. A França entrou com esse sistema, o sistema SECAM. A Alemanha com POL e o Brasil com POL-M. Então, o que é que pode cair na sua prova? Já caiu uma questão, essa que eu estou trazendo aqui agora foi uma questão da FCC, caiu em um dos concursos para jornalista e muita gente errou, se confundiu, porque deixou passar esse assunto, o assunto passou batido e acabou não respondendo certo na hora da prova. Então, fique atento aí ao enunciado da questão. É sempre bom prestar atenção no que a FCC passa, porque a FCC ela vai muito ao pé da letra, né? Como diz os estudiosos do direito, na letra da lei. Então ela troca às vezes um i por um ou, ela faz essas pegadinhas. A questão é o seguinte, na década de 50, os Estados Unidos da América iniciaram pesquisas para melhorar a transmissão, que até aquele momento funcionava em preto e branco. Sistemas foram criados. A França e a Alemanha também investiram em suas próprias pesquisas. Qual dos sistemas abaixo fora adotado pelo Brasil? Veja, ele fala dos Estados Unidos, fala da França, fala da Alemanha, que a gente viu agora em alguns segundos, né, no slide passado. E as alternativas são as seguintes. O NTSC, criado pela França, o SECAM, desenvolvido pelos Estados Unidos, o POL, alemão, o NTSC-M, sistema colorido americano com padrão preto e branco alemão, o POL-M, sistema colorido alemão compatibilizado com o padrão preto e branco norte-americano. Veja a maldade aí da banca, né? Ela coloca alternativa D, NTSC-M, sistema colorido americano com o padrão preto e branco alemão. E a alternativa E, o POL-M, sistema colorido alemão compatibilizado com o padrão preto e branco norte-americano. Garanto que você já esqueceu o que foi falado há alguns segundos atrás, né, dessas alternativas desses sistemas. Por quê? Porque quando a gente lê fica muito rápido, né? A gente não volta, a gente não lê uma segunda vez, a gente tem que ler e tem que reler, né? Já dizia Nelson Rodrigues, o mais importante que ler é reler. Então a gente vai ver a resposta agora no próximo slide. Quer dizer, eu não marquei aqui a resposta, mas a gente marca aqui a resposta agora
com a caneta. Então a nossa alternativa é a alternativa E, o sistema colorido alemão compatibilizado com o padrão preto e branco norte-americano, né? Muita gente marcou aqui a alternativa D, porque viu aqui o NTSC, o sistema colorido americano. Quando leu o sistema colorido americano, já foi logo, a gente tem esse preceito de tudo vir dos Estados Unidos. Mas na verdade o Brasil adotou o alemão, o sistema colorido alemão, compatibilizado com o sistema preto e branco norte-americano. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Então, temos que ficar atentos a essas pegadinhas da FCC. Via satélite, outro tópico que você pensa que não cai na prova, mas sempre cai em questões de concurso, sempre cai nas provas para jornalismo. Esse tópico consta muito em prova. Então vamos lá, a história da TV tem uma reviravolta com as transmissões via satélite, girando 36 mil quilômetros da Terra, na mesma velocidade angular do nosso planeta, ou seja, dando uma volta completa a cada 24 horas, os satélites permitem a comunicação em vários pontos do mundo. Cuidado, em vez de satélite, a FCC ou as bancas em geral costumam chamar de geoestacionário, justamente para confundir o candidato, mas é só você usar uma questão de raciocínio lógico, né? O geoestacionário é uma estação geográfica, o satélite ele fica localizado numa estação geográfica. Você usando pela lógica, você não vai se enrolar na hora da prova. Então temos aí uma questão também da FCC que questiona o seguinte: qual satélite marca verdadeiramente o início da implantação de um sistema global geoestacionário de comunicação? Qual satélite marca verdadeiramente o início da implantação de um sistema global geoestacionário de comunicação? Letra A, o satélite Telstar 1. Letra B, o satélite Intelsat 2. Letra C, o Early Bird. Letra D, o Molniya 1, que é um russo. Letra E, o Intersputnik. Então, qual satélite marca verdadeiramente o início da implantação de um sistema global geoestacionário de comunicação? Então, a gente tem essas alternativas aqui. E para descobrir qual desses é o satélite, muita gente foi pelo Telstar 1, até pelo nome, Star, Estrela, Satélite, mas a resposta tem aqui segundo bloco, mas aí foi colocado, foi um erro, né? Foi o estagiário que colocou, foi o estagiário, não fui eu. Vamos à resposta: qual satélite marca verdadeiramente o início da implantação do Sistema Global Geoestacionário de Comunicação? A resposta é o Early Bird, então, ou seja, um nome que não tem nada a ver com satélite, nem Intel, nem Star, nem Estrela, nem nada, e foi esse daí. Por quê? A gente vai entender agora. Em 62, o Telstar 1 permitiu a primeira transmissão em caráter experimental entre os Estados Unidos e a Europa. Então veja, a pergunta foi outra. Esse aqui permitiu a transmissão em caráter experimental entre os Estados Unidos e a Europa. Logo, ele é considerado pioneiro entre os satélites comerciais. Mas o Early Bird ou Intelsat 1 poderia ter vindo também com esse nome aqui. Note que uma das alternativas era Intelsat 2, mas é o Early Bird, o Intelsat 1, lançado em 65, que marca verdadeiramente o início da implantação do sistema global de satélites. Então, ele marca o início da implantação do sistema global de satélites. A pergunta lá foi: qual satélite marca a implantação do sistema global e não de um sistema comercial? Foi considerado o primeiro satélite comercial, foi o Telstar 1. Então, o Early Bird marca a implantação do sistema global de satélites. Ele operou aproximadamente por 3 anos, cobrindo 40% da superfície da Terra. Deixa eu apagar aqui para a gente ver entender as outras alternativas. Então, note que um foi considerado o sistema comercial e outro o sistema global, que foi a pergunta da banca. Para estabelecer condições e controlar a utilização dos serviços comerciais dos satélites, foi criado um consórcio, o Intelsat, reunindo mais de 100 países do Ocidente, entre eles o Brasil. Então veja, a maldade que a banca pode fazer: colocou lá Intelsat 2, que não era, colocou só Intelsat era o consórcio, e colocou Early Bird. Se colocasse Intelsat 1,
também era a resposta, que é o mesmo que Early Bird, diferente de Intelsat e Intelsat 2. Então, se você não ler, não ficar atento, você erra a questão. Também nesse ano de 65, a União Soviética lança o Molniya 1 e forma um sistema de telecomunicação próprio utilizado pelos países do bloco soviético, o Intersputnik. Então veja, são vários nomes que ficam aí na sua alternativa, vários nomes que você já leu no livro de telejornalismo, no livro de história de jornalismo, e na hora você vai marcar, eu me lembro do Intersputnik que eu li, aí pensa que é essa a resposta. Aí o Intelsat eu já li, aí pensa que é essa a resposta. A gente tem que estar atento aos detalhes, porque esse concurso ele é bastante concorrido, então quanto mais a FCC, a Fundação Carlos Chagas, dificultar a prova, quanto mais ele apertar e colocar detalhezinho para prejudicar, entre aspas, você e diminuir aí a concorrência e facilitar, né, o fluxo de quem vai entrar aí na Assembleia Legislativa, melhor para a FCC, e quanto mais você se aprofundar, melhor para você que vai acertar a questão na hora da prova. Então vamos para a primeira transmissão no Brasil, outro assunto que já caiu em prova de concurso, principalmente os concursos lá de Brasília, Câmara dos Deputados, Senado, enfim. Um monte de concurso já caiu aí questão de transmissão. A primeira transmissão via satélite ao vivo para o Brasil foi o lançamento do Apollo 9 em 3 de março de 69 de Cabo Kennedy, nos Estados Unidos. Em 20 de julho de 69, os brasileiros e o mundo se emocionaram ao vivo e via satélite quando o homem pisava pela primeira vez na Lua. Então são duas questõezinhas que podem cair na sua prova. Essa questão da primeira transmissão do Apollo 11 e a questão do homem na Lua. E são questões que a FCC pode confundir, misturar uma com outra e você se enrascar e errar. A gente tem um trechinho aqui de um vídeo que mostra essa chegada, né, pelo menos é o Jornal Nacional, o Jornal Hoje retransmitindo essa chegada aí do homem na Lua. A gente vai dar uma assistidazinha aqui, um vídeo rápido só para você visualizar. Aí na hora que for fazer a prova, tá bem fresquinho aí na mente. Os anos 60 chegavam ao fim. A década do sonho dos hippies, dos festivais de música e do rock and roll foi também a da corrida espacial. Na disputa pelo poder aqui na Terra, russos e americanos se lançaram num desafio por céus nunca dantes navegados. No dia 20 de julho de 69, 3 astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Lua foi alcançada afinal. Eles foram recebidos como heróis, os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Há 30 anos, o desafio era imenso. Ninguém sabia se os astronautas voltariam vivos. Os soviéticos colocaram o primeiro homem em órbita e fizeram a primeira caminhada no espaço. O presidente John Kennedy impôs um prazo aos americanos: chegar à Lua até o fim da década de 60. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O projeto Apollo começou com uma tragédia. Em 67, no ensaio do lançamento, o foguete pegou fogo, matando 3 astronautas. Em um ano, foram mais de 100 mudanças no desenho do foguete e da cápsula espacial. Tudo pronto para Apollo 8, a primeira missão tripulada à Lua. O homem sempre procurou nas estrelas explicação para a origem da vida e para a formação do universo. De olho nelas, cruzou oceanos, descobrindo novos continentes. Também se orientou pelas estrelas para cruzar o espaço a caminho da Lua. No espaço escuro, elas eram a única referência. Os astronautas da Apollo 8 iam fotografar a face oculta da Lua. No escuro infinito, uma luz azulada. Os astronautas fotografaram o nascer da Terra, a primeira imagem do planeta vista da Lua. A missão foi um sucesso. Faltava só pisar no solo lunar para ganhar a corrida contra os soviéticos. A NASA corre contra o tempo. Neil Armstrong testa o módulo lunar e quase morre. O susto não muda as datas. A Apollo 11 tem que partir em julho. Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong sabiam.
só tinham 50% de chances de tudo dar certo. 1 milhão de pessoas assistiram a um lançamento perfeito. O jornalista americano Walter Cronkite narrou o momento histórico. 4 dias depois, os astronautas entraram na órbita da Lua. Passaram do ponto de pouso. Neil Armstrong procurou um terreno plano. Só tinha combustível para mais 30 segundos de manobras. Silêncio em Cabo Canaveral. A missão agora estava nas mãos do único piloto civil da NASA. A década chegava ao fim com os primeiros passos na superfície da Lua. A conquista estava selada. Tá aí, né, a gente viu fixar e lembrar bem na hora da prova, né, porque como a gente aqui é televisão é imagem, imagem é o que a gente lembra, é o que a gente fixa quando vai fazer qualquer concurso, qualquer prova, qualquer redação. Na prova, quem vai fazer aí também, sem ser um ensino superior ou um ensino médio, vai ter redação e pode ser um tema que venha a constar na prova e você já tem uma ideia do que vai escrever. Geralmente, pelo menos a maioria aqui das pessoas que vão fazer a ALEP, vão fazer o ensino superior e também vão fazer o ensino médio, né, vão aproveitar as oportunidades que estão sendo oferecidas, vão fazer as duas áreas. Então é bom ficar antenado, é bom ficar ligado, é bom assistir o jornal, assistir o seu jornal local, já que o concurso, né, aqui para Pernambuco, assistir o jornal de âmbito nacional, seja de qual emissora for, para estar por dentro das informações. Tem muita coisa caindo, muita coisa constando na prova. Por exemplo, esses temas mais polêmicos sobre o aborto, sobre a união homossexual, sobre esses fatos e detalhes que estão constantemente na mídia, sobre o mensalão, sobre o escândalo na política, enfim, diversos temas podem cair na sua prova, podem constar na sua prova. Lembrando que eu não vou estudar sobre escândalo do mensalão ou qualquer coisa relacionada à política, porque a prova é relacionada à Assembleia, relacionada à política. Mas lembre-se, quem vai fazer a prova não é ninguém da área política, é a Fundação Carlos Chagas. Ela pode trazer qualquer informação, qualquer notícia para você. Inclusive, uma das provas da FCC veio trazendo sobre uma falsa matéria, uma matéria que a Globo tinha publicado, que não era especificamente aquela matéria, ou seja, um assunto recente no nosso cotidiano, da nossa semana, que a gente tem que assistir o jornal para fazer. Não adianta você estar em casa estudando 24 horas de direito constitucional, direito administrativo, regimento interno e jornalismo e não estar sabendo o que acontece no mundo, porque vai dançar na parte de conhecimentos gerais, na parte que trata da globalização de modo geral. Mas vamos continuar aqui os nossos slides. Então a gente viu aí o jornal e a gente vem com uma questão. Como eu falei, satélite cai na prova e a gente vem com a questão sobre satélite. Isso foi uma prova do Ministério Público do Maranhão, também elaborada pela Fundação Carlos Chagas. E a questão é o seguinte: as comunicações atualmente dependem da existência de satélites geoestacionários. A FCC poderia ter trazido só as comunicações atualmente dependem da existência de geoestacionários. Se trouxesse assim, você já saberia que está se falando de satélites. A respeito desses satélites, é correto afirmar que, letra A, eles encontram-se parados relativamente a pontos fixos sobre a linha do Equador. Letra B, a velocidade mínima em órbita é de 36 mil km por hora. Letra C, eles orbitam ao redor da Terra no sentido oposto ao movimento de rotação. Letra D, o Brasil não possui posições administradas pela União Internacional de Telecomunicações. Letra E, os satélites orbitam sobre os trópicos de Câncer e Capricórnio para atender os países do hemisfério norte e sul, respectivamente. Observe, uma prova de jornalismo que cai física e geografia. Então, são detalhes que a gente tem que ler, tem que estar por dentro de tudo, né? Quem imaginar que uma prova, né, para comunicação social ia cair uma questão dessa envolvendo física, envolvendo geografia, envolvendo o espaço, né, sideral, para a gente raciocinar e responder.
Ou seja, a gente tem que estudar uma coisa, mas pensando na amplitude daquela coisa, raciocinando no geral. Por isso que eu falei geoestacionário, você tem que levar pela lógica, estação geográfica. Ou seja, vai lendo e vá pensando na física, na geografia, na matemática, para você fazer uma prova boa. Um exemplo que o professor de Direito passou para a gente caiu lá na questão de Direito, que é um termo centrífuga e centrípeta, ou seja, força centrífuga, você pensa saindo, centrípeta, né? Força entrando. Você tem que atrelar essas coisas no concurso, que o concurso ele quer afinar mesmo para detonar você e tirar você da parada. Então a gente não pode se deixar abalar quando lê uma questão dessa, ficar com medo. Então vamos voltar aqui para a resposta à questão. As comunicações atualmente dependem da existência de satélites geoestacionários. A respeito desses satélites, é correto afirmar que já lemos as alternativas e a resposta aí é a letra E. Os satélites orbitam sobre os trópicos de Câncer e Capricórnio para atender os países do hemisfério norte e sul, respectivamente. Pela lógica, você iria. Letra A. Eles encontram-se parados relativamente a pontos fixos sobre a linha do Equador. Será que os satélites só estariam parados em pontos fixos sobre a linha do Equador? Não estariam em mais locais aí do nosso espaço? Iríamos colocar um satélite exatamente sobre a linha do Equador? Letra B. A velocidade mínima em órbita é de 36.000 km por hora. Né? Será que essa velocidade é uma constante, esses 36.000 km por hora? Será que não muda? Será que não varia? Letra C. Eles orbitam ao redor da Terra no sentido oposto ao movimento da rotação. A gente viu em alguns slides antes que ele faz esse sentido com a rotação da Terra. Esse giro, o mesmo sentido, não teria lógica, né? A Terra ir para um lado, o satélite rodar para o outro. O Brasil não possui posições administradas pela União Internacional de Telecomunicações. A gente vê também pela lógica. A gente não tem satélites, né? Não tem os satélites aqui apontando, as antenas apontando para os satélites. A gente não funciona, não tem TV a cabo, não tem tudo isso. Então, a letra, mesmo que você não soubesse aí que orbita entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que também nem eu sei onde está aí os trópicos de Câncer e Capricórnio, não sou especialista aí nessa área, para atender os países do hemisfério norte e sul, respectivamente. Você vai, quando você não sabe, você vai por eliminação e pela lógica. O que sobrar é a sua, estrategicamente, a sua resposta. Se cair uma questão assim, você vai administrando a sua mente pela lógica das coisas. O que sobrar é a sua alternativa. Então, vamos começar agora um tema que é mais constante nas provas de jornalismo, porque traz aqui o Brasil, né? A televisão no Brasil. Sempre cai, qualquer prova, sempre da FCC, da ESAF, da FGV, qualquer uma dessas bancas traz questões sobre a TV no Brasil, porque é o nosso foco, é o nosso país, é o que cai aqui, é o que consta na prova. Então o enredo aqui, só para iniciar, é a história da TV, e o protagonista dessa história, quem estudou jornalismo, quem fez aí faculdade, tudo é o Chateaubriand, né? No Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo. A gente vai entrar nesse assunto e vai detalhar essa entrada de Chateau trazendo a televisão aqui para o Brasil com mais calma, com mais detalhe, quando a gente voltar do nosso intervalo, quando a gente voltar aqui para o segundo bloco, a gente vai trazer, você vai entender definitivamente, sem precisar ler aquele livro Chateau, o Rei do Brasil, tantas páginas, como ele trouxe a televisão aqui para o nosso país. A gente volta já já no segundo bloco.